A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. Beleza, 12h24. Eu vou para uma entrevista muito bacana, um assunto interessantíssimo, né? Quando a gente fala, eu estava agora criticando a besteira que foi feita em relação às provas do Enem, né? Que foi, infelizmente, foi cancelado para esse final de semana devido à fraude. É uma pena, né? Mas felizmente foi descoberto a tempo também. E quando a gente fala em educação, fala em escola, fala na vida dos alunos aí, que a cada dia tem também muitas dificuldades, né? Para manter, principalmente aquela ligação família, escola, professor, que é muito complicado. Eu vou conversar com o Hudson Miranda, ele é educador e psicólogo, ou seja, ele tem muita experiência nessa área. E vai ocorrer aqui em Coronel Fabriciano 2 eventos, são 2 conferências importantes. E a gente vai tirar detalhes dessas conferências. Hudson, inicialmente é um prazer tê-lo conosco, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço, Roberto, é um prazer estar aqui, agradeço a toda a equipe da Educadora, a M, e é um prazer falar com os seus ouvintes. Muito bem, a gente estava conversando de óbvio, você me disse, você é coordenador geral do Greenpeace, não é isso? Não, do GRIEPEX. GRIEPEX. O que vem a ser o GRIEPEX? O GRIEPEX é o Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre a Existência. Esse grupo já existe há 4 anos e foi criado inicialmente com o objetivo de discutirmos melhor. Um grupo de estudantes de psicologia resolveu se reunir com uma certa frequência, porque nós percebemos naquela época, há 4 anos atrás, que só o que era passado em sala de aula era insuficiente para aqueles que realmente pretendiam ampliar os seus horizontes na sua atuação profissional após a graduação em psicologia. E, evidentemente, a nossa ideia era contribuir para a elevação do nível dos debates em sala de aula e contribuir com os nossos professores. A partir daí, nós começamos a perceber, os encontros foram evoluindo, e nós começamos a perceber que encontrar para discutir as temáticas psicológicas não era suficiente. Era necessário também ter uma interdisciplinaridade, ter uma interlocução com outras áreas do conhecimento, como a sociologia, a antropologia, a filosofia, a história, né? Os nossos colegas, os nossos pares, educadores da assistência social, né, da enfermagem e assim por diante. São os do direito, os da administração. Então, essa interlocução é que faz com que haja riqueza no acolhimento das fragilidades, do sofrimento humano e na compreensão da dinâmica que envolve a sociedade e os seus vários agentes, suas várias instituições, né? E aí as coisas foram evoluindo e nós percebemos que, a partir daí, haviam outras demandas. Nós precisamos também não só discutir de maneira interdisciplinar e transdisciplinar, mas começarmos também a buscar ouvir outros olhares, né, de quem era objeto dessa discussão. Por exemplo, na hora de discutir saúde mental, não basta discutir só do ponto de vista de quem trabalha efetivamente com saúde mental e do ponto de vista de quem estuda, né, academicamente. É importante ouvir também os usuários, as famílias, né? Nós tivemos uma discussão nesse último semestre agora, no primeiro semestre, né, onde nós discutimos AIDS e câncer, discutimos o alcoolismo e as várias formas de vício, mas com ênfase em alcoolismo. Então a gente começou também a ouvir as pessoas que são atingidas por esses fenômenos, né? Que é extremamente importante e enriquecedor. E agora, numa próxima etapa, nós também estamos percebendo que é necessário fazer um mapeamento social onde o Estado tem uma presença ainda muito frágil, muito precária, ou nem tem a presença efetiva, né? E começarmos a desenvolver trabalhos de intervenção psicossocial. Mesmo porque a característica desses trabalhos, mesmo sendo interdisciplinares, mas com o protagonismo da psicologia, nós pretendemos implantar uma forma de trabalho buscando a autonomia social, buscando fazer com que as pessoas envolvidas sejam primeiro ouvidas, ou seja, que os projetos propostos não sejam o que nós desejamos, aqueles que estão implementando, não é o que eu desejo, mas é o que aquela população que está sendo consultada está necessitando mais emergentemente, né? No caso dessas conferências, esses temas serão debatidos e sim, essa conferência ela será aberta ao público ou terá especificamente os profissionais da área? Não, nesses 4 anos a gente
Nós realizamos mais de 20 conferências, reunimos mais de 200 profissionais de áreas diversas e mais de 1.500 participantes de todas as instituições da região. E uma das nossas características é justamente ter um debate aberto, ou seja, todos que estão interessados na temática que é colocada, cada vez que é colocada, podem comparecer, porque a linguagem que nós utilizamos é uma linguagem que qualquer pessoa pode compreender. Então o objetivo é justamente também aproximar a psicologia da população como um todo, porque historicamente a psicologia, embora tenha contribuído fortemente para novos olhares em todas as esferas, de certa forma nós não estávamos tão próximos da população. Então hoje há todo um movimento no Brasil inteiro de aproximação da psicologia, mesmo porque, para evitar as armadilhas que se encontram justamente na atuação de pessoas que não são psicólogos, mas que se aventuram, né, a tentar explicar, mais do que explicar, a induzir a população a uma série de reflexões de uma maneira muitas vezes equivocada e perigosa, né? São os oportunistas de plantão. Que existem muito hoje? Acontece, sem dúvida. Assim como todas as áreas, né? Você tem aqueles também que se aventuram irresponsavelmente no jornalismo, né? Assim como na enfermagem, na medicina e assim por diante. E nós temos que ficar muito atentos a isso, porque mexer com a subjetividade, lidar com as emoções e com as fragilidades do ponto de vista emocional é extremamente sério. Esse evento ele acontece quais os dias desse evento, Hudson? Olha, no sábado serão 2 eventos, né? O primeiro terá como temática as demandas emocionais que ocorrem no ambiente hospitalar, nas equipes de saúde como um todo, mas sobretudo no ambiente hospitalar. Quem de nós, né, não teve a experiência dolorosa de ter que ser ou usuário do sistema de saúde, do hospital, por exemplo, ou ter algum parente, né, viver a angústia de ter alguém hospitalizado, né? Esse evento que ocorre de adoecimento, obviamente fragiliza qualquer pessoa, né? Por mais conhecimento que ela tenha, por mais emocionalmente preparada que ela esteja, é inevitável que ela sofra essa fragilidade. E é neste momento, por exemplo, que essas demandas, tanto de quem, do ponto de vista do paciente, quanto dos familiares, demandam a atuação, evidentemente, pronta, tanto dos enfermeiros, quanto assistentes sociais, quanto médicos, mas sobretudo do psicólogo, né? Perfeito. Então essa é a abordagem, as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos nesse meio, que estarão colocadas de uma maneira que qualquer pessoa interessada na área de saúde, seja ela profissional ou estudante, ou simplesmente interessado na temática, possa compreender como é que isso funciona e aprender justamente a defender os seus direitos, né, a sua cidadania, compreendendo qual é o papel desses profissionais nesses momentos dolorosos. Porque quanto mais a gente está ciente disso, né, mais nós usamos adequadamente os serviços, né? E o horário do evento, da sabatina, da conferência? Certo. A conferência começará às 8 horas da manhã, seguido de uma sabatina entre profissionais de áreas interdisciplinares e logo em seguida uma sabatina com o público. Irá até às 11h30 da manhã. E a segunda parte, um segundo evento, ocorrerá à tarde eu posso falar o local? Pode. Né? De manhã será na Univasf, sim, né? É uma parceria que nós fizemos com o DA de Medicina. Então, 8 da manhã lá na Univasf. Na Univasf, de 8 às 11h30. Sim. E à tarde será na Faculdade de Pitágoras, também é fruto de uma parceria com a coordenação de psicologia do Pitágoras, através da professora Cláudia Castro. E nós estaremos, então, também com a conferência A Família e Suas Crises, né? E aí nós vamos discutir justamente como é que esse núcleo, né, de pessoas, que é a família, vem se diversificando ao longo do tempo, historicamente, né? E como isso tem representado demandas importantes do ponto de vista social, quer dizer, todas as questões de violência doméstica, né? A questão da ausência dos pais, as mudanças nas configurações de trabalho, a independência alcançada pela mulher, a autonomia, tudo isso provoca uma mudança na dinâmica da educação dos filhos, né? E isso repercute na sociedade, assim como tem demandas da sociedade que invadem o espaço familiar, né? Você está falando sobre essa convivência família
família, escola ou determinado momento, o filho para a sociedade, né? A maneira como se cria na realidade é aquela que a criança acaba captando aquilo que ela vê em volta dela, na maioria das vezes. E hoje nas escolas, quando você fala família, excepcionalmente, como educador, nas escolas hoje, a gente acompanha e fala todo o tempo, olha, violência, um profissional foi agredido, ou um outro aluno foi agredido. O crescimento na violência, principalmente nas escolas, tem alguma ligação aí com o que vem de casa, com o que vem da família? Porque normalmente se culpa quem? A culpa é do pai ou a culpa é da mãe. Qual a sua posição sobre isso? Roberto, foi interessante você tocar nesse assunto, muito oportuno. Inclusive nós discutimos isso num seminário que nós fizemos no primeiro semestre. Começamos a discutir porque o assunto é muito complexo. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós transformamos essa questão num tribunal, né? Ou seja, a questão não é quem é o culpado, mas, na verdade, somos responsáveis pelo que e em que esfera, né? Ou seja, a escola tem uma série de atribuições, a família tem uma série de atribuições, os outros agentes sociais têm uma série de atribuições, e eu acho que está havendo, na verdade, um choque de atribuições. A escola, há muitos anos, vem sendo sobrecarregada intensamente, com uma série de atribuições que não são diretamente de sua responsabilidade. Acho que é preciso haver um encontro maior da escola com a família, né, para discutir essas questões, para que não haja um sobrepeso da escola e um esvaziamento da responsabilidade da própria família. Evidentemente que isso não é planejado, não é premeditado por nenhuma das partes, mas ocorre de acordo com a dinâmica social, e a gente precisa estar alerta, na verdade, para rever essas questões, rever os nossos posicionamentos, para que haja exatamente uma melhor dinâmica de sala de aula. E a própria educação, a estrutura, né, e a formação de professores precisa contemplar, né, uma responsabilização conjunta com a família sobre essas ações desses jovens. Outra coisa, outro assunto extremamente complexo nesse setor é que as escolas elas precisam rever até o seu papel social, que não é um papel que se restringe ao conteúdo, a ministrar conteúdos diversos, etc., mas é um papel, na verdade, de unidades culturais, né, e sociais. E daí é preciso todo um plano de integração, e as escolas que têm feito isso no Brasil têm sido muito bem sucedidas, escolas que vão além, né, do conteúdo programático, né? Escolas que discutam, por exemplo, política, responsabilizações, política em sala de aula, como é que eu tenho uma atitude cidadã em relação ao patrimônio da escola, né? Nós tivemos um caso, por exemplo, e isso tem virado uma coisa recorrente. Tivemos esse caso aí do Rio Grande do Sul, da criança que, né, do jovem que riscou a parede e de repente foi submetido àquela correção que, embora bem intencionada, indevida, né? Constrangimento, etc. Quer dizer, mas só sem interromper, às vezes a gente coloca hoje os direitos e deveres do aluno, mas hoje você não acredita que o profissional da área de educação ele tem muito mais deveres que direitos, principalmente sem dúvida. Se esse aluno que foi submetido a essa, é claro que um erro não justifica o outro, mas é tema de debate. Se esse aluno tivesse feito o contrário, ele tivesse feito alguma coisa que desabonasse a professora dentro da sala de aula, ou até mesmo deixasse constrangida perante toda a escola. Sim. Eu acredito que não ocorreria, seria uma coisa corriqueira, porque o professor hoje, ele às vezes, ele é submetido a cada tipo de castigo por parte de filhos, que os pais às vezes nem sabem o que está fazendo na escola. Mas essa questão, que é muito comum ser colocada dessa forma, a gente também é preciso ter uma certa cautela, para que a gente não invista pesadamente na lógica da vingança. Claro. Né? Então não tem que ser a lógica da vingança, mas a lógica da educação. A ideia não é deixar o indivíduo apenas livre, não é isso, mas inseri-lo dentro de um contexto onde ele seja levado a refletir e tomar uma atitude após essa reflexão, né, séria a respeito do que ele vai fazer. Então eu me lembro, por exemplo, que eu tive um caso como professor numa situação dessa, onde nós estávamos fazendo uma seleção de alunos, e isso duraria 30 dias, e houve uma desavença na apresentação de um aluno em relação a um componente do grupo dele.
E o grupo todo ficou, nós já tínhamos explicado inicialmente os princípios de valores e condutas que iriam conduzir todo o nosso trabalho. Eles concordaram com as regras que eles construíram e as sanções possíveis ao sair dessas regras, né? E como ele saiu dessa regra, né, de boa convivência e de uma maneira inesperada, abrupta, né, o que aconteceu? Depois da aula, ele foi chamado para a gente conversar, ele foi convidado a refletir sobre essa questão e qual atitude, uma vez refletido sobre essa conduta, o que ele pretendia fazer em relação ao grupo. Ele decidiu pedir publicamente desculpas ao grupo voluntariamente. Então foi uma coisa onde ele não se sentiu humilhado, foi uma decisão dele, né? O grupo compreendeu e acolheu, ele foi reinserido no grupo, né? E estou dando um pequeno exemplo, claro. Né? Cotidiano. E ele ficou conscientizado, né, do peso das ações dele em sala de aula. Então a questão não é deixar sem haver uma sanção, uma punição, uma responsabilidade, mas ela tem que vir acompanhada de uma consciência. Por quê? Né? Isso está ocorrendo, por que eu devo fazer isso, não devo fazer outra coisa. O que existe na realidade, pela dinâmica escolar vigente, é que essa ação política individual e coletiva, ela tem muita dificuldade, encontra muita dificuldade de ser exercitada, porque ela é mais lenta, ela exige um investimento de todos maior, mas ela é muito mais sólida. E em relação aos professores e ao adoecimento dos professores, é claro que isso ocorre, os professores não estão sendo ouvidos, né? Em geral, é claro que em raras exceções existem, claro, mas em geral pelo poder público os professores não têm sido ouvidos verdadeiramente, e é preciso ouvir os professores, até para que você dê capacitações adequadas. O Ministério, o poder público em geral, o estadual, tem investido milhões e milhões e bilhões de reais em capacitações, mas falta um investimento essencial: ouvir o professor, ouvir o que ele tem a dizer e promover, junto a esses professores, uma construção a partir deles das mudanças. As construções têm sido impostas. Às vezes o que a gente tem observado é que quando os professores são ouvidos, parece que é uma audição protocolar. Né? Se ouve, mas depois isso não retorna. O tradicional, né? Entra um, sai no outro. Exatamente. Entra no ouvido, e sai no outro. Então, e isso os professores já estão desgastados, estão adoecendo aos milhares, né? Aos milhares. Nunca se viu tantos afastamentos, e não são afastamentos de faz de conta, são reais, são sofrimentos reais. E nós precisamos rever como é que a gente se relaciona com esses professores e como é que nós podemos construir um projeto de maneira que eles se sintam valorizados e se sintam participantes de um novo modelo de educação. É difícil? Porque quantas décadas nós estamos vivendo desse projeto de desmobilização, né? É uma longa luta, né? É uma longa luta. Então, hoje nós temos, isso já está chegando na graduação, já chegou na graduação, já chegou na pós-graduação, o resultado dessa desmobilização cultural, social, né, que é vigente na escola. Então, houve uma época onde era muito mais, era fatal pensar, não era só perigoso, né? E nós, o projeto, né, governamental que houve nessa época foi vitorioso. Hoje nós temos uma massa de estudantes que tem muita dificuldade de refletir, de pensar, de se mobilizar, de se articular, né? E essa massa não é só de estudantes, essa massa também é de profissionais de todas as áreas, incluindo os professores. Tudo entra como tema de debate aí. Exato. Professor Hudson Miranda, educador e psicólogo, continua com a gente, vai voltar aqui para a gente encerrar a nossa entrevista. Meu tempo está explodindo aqui, é um assunto que realmente a gente precisa de muito tempo para falar, né? Eu quero até deixar o convite já estendido aqui. Peraí que a gente vai encerrar já, antes de eu ir para o intervalo. Aqui o tempo está nublado, né? Probabilidade de chuva ainda para esta quinta-feira. E eu vou para a capital mineira, onde está o Fabrício Veloso, trazendo informações de Belo Horizonte. Está gostoso o clima aí, Fabrício? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, ouvinte da Rádio Educador. O clima está mais ameno, viu, Roberto? Os termômetros marcam neste momento aqui na capital mineira 27 graus. Tempo nublado, com possibilidade de chuva, mas
mas a previsão é de que a temperatura volte a subir a partir de amanhã. Boa tarde novamente. O governador Aécio Neves sancionou lei que autoriza o Poder Executivo a subsidiar grandes, médias e pequenas empresas que contratarem ex-presidiários. O governo de Minas vai subsidiar essas empresas com repasse de 2 salários mínimos por ex-detento contratado durante 2 anos. Aécio Neves falou da importância da iniciativa. O Estado faz a sua parte, participa da qualificação, dá uma bolsa de 2 salários mínimos por 2 anos para que as empresas se sintam estimuladas também a receber esses egressos. Mas mais do que isso, as empresas passam a ter a coragem de superar preconceitos e criar também, a partir do setor privado, um canal de reencontro desses egressos com a sociedade, com o trabalho, com as suas famílias. Aberta em Los Angeles, nos Estados Unidos, a segunda cúpula dos governadores sobre o clima global, organizado pelo governo da Califórnia. O governador Aécio Neves participa da cúpula a convite do governador Arnold Schwarzenegger e faz palestra sobre estratégias energéticas para uma economia verde. Da Agência Minas para a Rádio Educadora, repórter Fabrício Veloso. Ok, Fabrício, obrigado pela participação, forte abraço para você e para todos aí da capital mineira. Para a gente fechar aqui com o professor Hudson Miranda, educador e psicólogo, estou dizendo a ele aqui em off, é um assunto amplo, é um assunto importante, e eu tenho tanta coisa para falar aqui sobre educação, psicologia, família, escola, sociedade. É um assunto que realmente faz parte do dia a dia e que nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar, né, com pessoas conhecedoras do assunto, que possam realmente passar alguma coisa proveitosa para o nosso cotidiano. Professor, quero agradecer e as palestrantes lá para a gente dar um toque. Eu agradeço a educadora AM, agradeço você, agradeço a Janete Araújo, né, por toda a equipe por ter nos acolhido com tanta alegria, com tanta educação, né? E eu gostaria de falar um pouquinho, da maneira mais breve possível, sobre a conferencista principal, né, que é que nós estamos trazendo, que é a professora Matilde Neder. A professora Matilde Neder é um ícone da psicologia brasileira, ela é pedagoga e é psicóloga, né? E ela atua desde a década de 40, Roberto. Nossa. Tem mais de 60 anos de experiência, né? E ela está na ativa, ela é professora da PUC de São Paulo, né? E se predispôs a vir trazer, compartilhar conosco essa experiência. Eu acho que é uma oportunidade histórica para o Vale do Aço. A professora Matilde Neder foi quem introduziu, foi uma das pioneiras em psicologia hospitalar, introduzir o humano, né, introduzir o subjetivo, introduzir a psicologia no ambiente hospitalar e integrar com os outros profissionais. Ela foi pioneira nisso. Imagine isso na década de 40. Né? E também teve altas contribuições, elevadas contribuições na psicoterapia familiar, por isso que ela está nas 2 conferências. Só para que vocês tenham uma ideia, ela já apresentou inúmeros trabalhos, nacional e internacionalmente, que ela é conhecida, em países como a Finlândia, Holanda, México, Argentina, Noruega, Portugal, Brasil, né, em geral, no Brasil inteiro, né? E ela é professora dos cursos de especialização em psicoterapia familiar e psicologia da saúde, né? Também participa de bancas examinadoras de mestrado e doutorado e é professora de mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, e participa também de bancas na Universidade de São Paulo, a USP, né? E politicamente ela já participou das 2 primeiras gestões da história da psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, né? Implementou e foi presidente de vários conselhos de psicologia. Quem sabe um dia a gente consiga trazê-la aqui ao programa. Né? Será um prazer, quem sabe, né? Ao vivo aqui no programa. Sem dúvida nenhuma. Então, é uma oportunidade única, né, que vocês podem usufruir. Quem tiver interesse nas 2 conferências, cada uma a entrada é R$15. O GRIEPEX não tem fins lucrativos, esse valor está sendo justamente para comprarmos equipamentos e material para fazermos intervenções psicossociais no Vale do Aço. Estamos estudando ainda os projetos e estudando o mapeamento social que vai dar vazão a esses projetos. E os contatos são o seguinte: você pode ligar para a Daiane no telefone
88485017. Repetindo, 88485017, Daiane, ou Vanessa, no 8489-5142. 8489-5142, Vanessa. Ok, obrigado ao professor Hudson Miranda, educador e psicólogo. E eu fiz questão de fazer um levantamento, eu vi um filme, Fecha os Olhos e Abra a Mente. Não sei se você assistiu, um filme muito legal. E a gente de vez em quando aqui indica uns filmes, e esse é a frase do filme, Ponte para Terabithia. É um filme para crianças maiores ou pré-adolescentes, que traz como protagonistas aí 2 amigos, uma menina e um garoto, ambos de 14 anos. Se você não teve a oportunidade, assista esse filme, é muito interessante. É um filme para aquele que ainda consegue sonhar. Eu teve uma vez que eu precisei de um psiquiatra, né? Quando eu estive doente, consultei com o psiquiatra e me disse: o dia que você parar de sonhar, a vida porque está acabando para você. A gente tem que sonhar. Claro. A gente sonha 24 horas por dia. Esse filme ele traz um retrato muito bonito desse sonho. É um menino retraído, ele se recolhia em solidão, fazendo desenhos. Então não vou contar o filme, mas se você tiver a oportunidade, Ponte para Terabithia. É um filme lindo, filme muito bacana, como está dentro da área aí, psicologia, né? Claro. Fiquei sabendo que o professor viria hoje, e eu estava estudando alguns filmes aqui, e esse filme ele retrata muito bem a vida desses sonhadores e a família ao mesmo tempo. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco tem a consagração à Nossa Senhora Aparecida, e você que ligou, daqui a pouco a consagração. Até já. Educadora.